3 horas e 3 minutos, mais uma vez obrigado pela sua audiência, linha de frente aqui pela Jovem Pan para todo o Brasil. Agora um assunto importante, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo negou o pedido de indenização por danos morais de uma passageira que teve o voo dela cancelado e foi realocada para um outro horário no mesmo dia. A autora da ação alegou ter adquirido passagens para um voo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo em 1º de junho de 2024, com chegada prevista por volta das 7 horas da manhã. No entanto, o voo foi cancelado e ela acabou sendo remanejada para um voo posterior, no mesmo dia, com uma diferença de aproximadamente 12 horas. A mulher pediu, então, uma indenização por danos morais no valor de R$20 mil, mas o Tribunal de Justiça considerou que não houve comprovação de dano extrapatrimonial que justificasse a indenização. Bom, temos 3 advogados aqui, doutor Diogo, também a Ana e a Mônica. De qualquer forma, essa é uma discussão muito velha aqui no Brasil sobre direitos do consumidor. Se você tem um voo cancelado e a empresa te realoca para 1, 2 dias depois, às vezes em viagens internacionais isso acontece. O que fazer? O que é possível fazer? E nesse caso, a negação da justiça, não é, Ana? Tiago, esse assunto eu adoro, né? A gente estava até dando risada aqui no intervalo que eu falei, oba, agora que eu não paro de falar. Mas a questão, ela é a seguinte, né? Teve uma época aqui no Brasil que ficou muito popular você pedir danos morais por essas questões associadas a companhias aéreas. E virou como se fosse uma grande indústria do dano moral. Ah, meu voo atrasou 2 horas, eu vou pedir danos morais, se a companhia vai fazer um acordo comigo, eu vou levar 5 pau. Isso foi se modificando ao longo do tempo, exatamente porque os tribunais perceberam esse movimento de pessoas que queriam pedir indenização, não porque efetivamente sentiram que sofreram um dano, mas porque elas sabiam que elas iam conseguir. Tem o outro lado da história, que é exatamente o de quem passa por uma situação como essa. Porque normalmente a pessoa tem toda uma organização para quando ela chegar no destino. Muitas vezes o passageiro chega sem mala no seu destino, então tem que sair atrás de comprar roupa, de comprar produtos de higiene pessoal. E a questão é, nós aqui no Brasil temos muito poucas companhias aéreas operando. Não existe concorrência. Então, se eu tive uma experiência terrível com uma determinada companhia, eu vou ter que continuar viajando com ela, porque eu não tenho opção. E isso faz com que as companhias não tenham incentivo nenhum para melhorar os seus serviços. Resta ao consumidor pedir uma indenização. Mas, como tudo no judiciário brasileiro, não existe garantia, não existe previsibilidade nem segurança jurídica. Pode ser que uma pessoa com esta mesma ação que os danos morais foram negados, ganhasse com um outro juiz 5 ou 10 mil reais. E é isso que torna essa situação tão vulnerável, porque o consumidor sabe que sofreu um prejuízo, mas não sabe também se ele vai conseguir ser compensado. Ô, Diogo, como é que fica essa história, né? Você que é nosso decano e aviador também, que eu sei, né? De uma certa maneira, a Ana toca nessa história de falta de concorrência, né? E é um setor extremamente complicado. A gente já viu empresas muito grandes falirem aqui no Brasil, a Varig, a VASP, a Transbrasil, por exemplo. Quem se lembra da Transbrasil? Qual é a saída para um setor como esse, que, claro, deveria ter mais concorrência? Na Europa está cheio de empresas que são chamadas de low cost, mas o consumidor entra na justiça, existe muitas vezes a má-fé, vamos processar para ver o que dá, né? Mas nem sempre é isso, né? Apenas uma pequena correção, embora concorde plenamente, sou decano e aviador, mas eu não sou advogado, não. Eu estudei direito, mas não sou advogado. Eu achava que era advogado, poxa. Não chego a isso, não. Mas eu acho que está tudo errado nessa coisa da aviação, sabe? Porque nós temos no Brasil mais de 90% de todas as ações judiciais contra companhias aéreas do mundo. É algo completamente anormal você ter tantas ações aqui. E o que acontece? O serviço é bom? Não, não é bom o suficiente. Nesse caso específico, me parece que havia uma lógica para haver o adiamento do voo, o cancelamento, melhor dizendo, que é cumprimento de regras. Às vezes acontece por questões meteorológicas ou até por um problema de um pneu furado, seja o que for, haver algum atraso. E aí estoura o tempo que a ANAC permite que as tripulações possam voar. Às vezes, por questão de 15 minutos, meia hora, essa pessoa não pode mais decolar e emperra tudo. Então, haveria um motivo. Agora, o que falta, esse é o problema. E aí é resolver esse monte de ações que a gente tem. Mais concorrência.
A gente não tem concorrência. As agências, e no caso aqui a ANAC, protegem muito mais as empresas do que o passageiro. Como que se protege o passageiro? Abrindo o mercado, deixando de ver concorrência, tendo não só 2 ou 3 companhias, mas 4, 5, 6. O Brasil não tem tamanho para isso. É claro que tem. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, tem tamanho para isso tranquilamente. Quanto mais der abertura e reduzir as taxas e reduzir a burocracia, mais companhias virão. E aí vão cair as reclamações e pode fazer como a Ana disse. Se a pessoa não gostou dessa companhia, ela voa com outra tranquilamente. Se ela perdeu esse voo, vai ter outro voo concorrendo e ela vai poder embarcar. E Mônica, tem a questão, todos nós somos consumidores, né, das companhias aéreas, e os preços estão praticamente o dobro do que eram antes da pandemia. Isso é claro. Só que é interessante que as companhias negam que isso exista. Tem a promoção, tem até aquele programa do governo de viagem a R$200, mas... Que ninguém nunca viu. Que ninguém nunca viu e pouca gente utiliza esse serviço. E é saber o que é possível fazer. Mônica. Tiago, ainda teve aquela questão que quem viaja se lembra, de permitir que a bagagem fosse cobrada à parte. Sim. E o argumento era justamente de que quem não tivesse com bagagem cairia então o custo, e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que continuou subindo o preço da passagem, e se você quiser embarcar uma mala, você ainda por cima vai pagar mais. E o Diogo e a Ana falaram muito bem, o que está faltando é concorrência, o que está faltando é competição entre elas, porque isso justamente viria punir fora do sistema judiciário, dentro do sistema econômico, as companhias que não estão entregando, ou que estão cobrando preços abusivos, ou que não estão se comportando da forma que o consumidor espera. Agora, o que é o problema? Quando a gente começa a usar o sistema judiciário e começa a ter os processos, você tem que olhar o que está naquele processo. E o que houve ali foi um atraso de 12 horas, 12 com 1. Uma regra muito clara da ANAC, como o Diogo citou, de equipagem, como chama? Não, dos aeromoços e pilotos, comissários. Tripulação, obrigada, muito obrigada, desculpa a minha trava. Tripulação que não podia viajar depois daquele determinado horário. Então, a companhia tinha que cumprir aquilo. E aí a pessoa teve um atraso de 12 horas, pede R$20 mil. Não é que ela tinha que chegar às 8 da manhã porque ela ia fazer uma reunião e ela perdeu um negócio, então ela mostrou que perdeu o negócio. Ela está pedindo danos morais, que é o estresse, que é todo o desconforto que ela teve que passar. E aí pede R$20 mil. Talvez se tivesse pedido R$1, teria tido uma condenação. E aí a gente fosse olhar, todos que pediram R$1 e tiveram uma condenação, acho que a Latam e muitas outras companhias teriam um grande susto ao ver que realmente o seu serviço não está atendendo e está custando muito caro. E para fechar essa discussão, a Maria ainda não falou, diga. Custando muito caro de fato, né? É uma questão muito grande, porque eu lembro também que tive a oportunidade de conversar com alguns diretores de companhias aéreas e também eles se queixam muito das questões, das problemáticas que eles têm aqui no Brasil. A questão das burocracias, dos preços de combustível, isso também afeta muito a indústria como um todo e também impacta a possibilidade de haver mais concorrência, certo? Então, eu concordo aqui com o que os meus colegas trouxeram, a questão da falta de concorrência, de outras empresas que pudessem preencher esse vácuo de serviço que infelizmente essa cliente não conseguiu obter no horário que ela necessitava, e mencionar que eu também já passei por uma situação similar a essa. Eu estava dentro do meu voo, pronta para decolar, mas tinha uma parte da tripulação que tinha já cumprido as suas horas e eles precisavam intercalar. Sorte nossa foi que tinha uma outra parte da tripulação no aeroporto próximo e conseguiu trazer essas pessoas para o avião e assim conseguimos decolar no intervalo de 1h30 de atraso. Foi uma sorte, mas me surpreende a desorganização, né, e a infeliz desorganização das empresas para com os horários escalados das tripulações e os horários dos voos que são comercializados. Luca Bassani está pedindo a passagem, mas a Ana pede a palavra rapidamente, por favor. Não, é só uma rápida observação que essa história de companhia aérea é uma daquelas que demonstra como o Brasil não sabe resolver problemas sem ser por meio de uma ação judicial. Porque um consumidor que se sente lesado pode, por exemplo, tentar entrar diretamente em contato com a companhia. Às vezes a companhia vai oferecer um voucher para poder compensá-lo por aquele imprevisto ou qualquer coisa que o valha. Mas a gente vê uma sobrecarga do Poder Judiciário inundado com ações como essa, e aí que fica nessa questão de não saber qual vai ser a decisão, como que vai ser interpretada uma determinada situação. É só um alerta que a gente pode tentar resolver as coisas de uma outra forma também.